terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Igor, lê aí o restante, versículo 7. E foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Continua? Pode continuar, até o final. E ao segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa com um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se um absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das suas outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Misericórdia. Leia, meu, força. Continua? Continua. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, com o poder que tem os escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm às suas testas o selo de Deus. Olha aí. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para uma guerra. E sobre as suas cabeças haviam umas com coroas semelhantes ao ouro, e aos seus rostos eram como o rosto de homens, e tinham cabelos como os cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e os aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado e Jaí, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens.
E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam das suas bocas, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, que têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para que não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. E vi um outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. E seu rosto era como o sol, e seus pés como de colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será... Você está lendo será... o capítulo 8? Já está no 9? Estou no 10. Eu estou vendo demorando aqui, eu estou acompanhando aqui. Não, meu filho, chega, acabou. Acabou. Ligou a seta. Lembrando o capítulo 8, que fala um pouco do silêncio, né? Desse silêncio. Lembramos que toda vez que muda-se a era, há esse silêncio. Então, na época da lei, mudou-se para a era da igreja, que era a era da graça. E da era da graça, agora muda-se para a era do reino, como eu exemplifiquei aqui. Então, as coisas começam a se estreitar. Porque na graça você é salvo, né, pela graça. No reino já não são salvos pela graça. Então, para ser salvos, precisa o quê? Esses aí, para ser salvos pelo reino, eles precisam o quê? Ser degolados, eles precisam enfrentar a morte. Eles precisam morrer, literalmente, por Cristo. Então, eles vão ser entregues à morte. Então, começa-se o quê? A tribulação. Então, como nunca houve em tempos antigos, você nunca vai ver a tribulação como essa que vai acontecer. Eu estou passando um momento de tribulação. Gente, elimina essa palavra da sua vida, porque você não sabe o que é realmente uma tribulação. Então, essa tribulação que vem aí, jamais, nenhum tempos antigos houve. Então,
entrando nessa era do reino, todos que estão no céu já sabem o peso que é isso. Eles que estão ali no céu já sabem o peso. Por isso eles ficam ali em silêncio, em temor e em tremor. Porque sabe das coisas que vão proceder aqui na terra. Então, por isso, eles fazem silêncio pelo temor. O verso 2, capítulo 8, nós lemos aqui. Então, está diante de Deus. Está em prontidão. Os anjos, eles se encontram em pé diante de Deus. O que representa isso? Os anjos estarão de pé diante de Deus. Então, eles vão estar em quê? Em prontidão. Em prontidão até que o plano seja executado. Cada anjo ali, ele tem um objetivo. Cada anjo ali, ele tem realmente, ele tem algo para ser executado. Então, até porque está se abrindo o 7º selo, cumpre-se a vontade de Deus para a terra. O versículo 2 que nós lemos, os anjos eles recebem as trombetas, mas eles ainda não vão tocar. Eles vão tocar a partir do verso 5, porque ele precisa atender à solicitação de quem? Não. Eles primeiro vão ter que esperar Deus ouvir as orações daqueles que estão clamando, daqueles que pedem por justiça. E aí sim que Deus, ele manda os 7 anjos com as 7 trombetas. Amém? O verso 3 ao 7 diz aqui: e, havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal. É o capítulo... gente. É o capítulo 8. Estou aqui já no capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terra, a terça parte das árvores, e todas as ervas verdes foi queimadas. Amém? Então, acho que Igor empolgou, né, meu filho? Eu estou aqui ouvindo, eu estava aqui no capítulo 7, peguei um pouquinho do capítulo 8, abri a página e estava ainda no capítulo 8, depois você disparou aí. Então, a gente vai fechar nesse capítulo 8, e vocês vão ler novamente tudo que está escrito. Amém? Então, nós encerramos aqui os 7 selos. Nós já pincelamos aqui as 7 trombetas, as 7 taças, e nós vamos depois, só vamos ter mais dois domingos, ok? E vamos encerrar o Apocalipse para que vocês tenham desejo de querer mais. Amém? Então, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Hoje a leitura foi extensa, mas Deus, Ele quer que nós venhamos mergulhar a cada dia na sua palavra e nas suas revelações. O primeiro dia aqui que ministrei, eu falei o quê? Que Apocalipse significa o quê? Revelação. Apocalipse não é algo que é para ser escondido, não é algo para ser oculto, é algo para ser revelado. E por isso que Deus, Ele permitiu que um homem como nós tivesse acesso a esse lugar, acesso a ter essa visão do céu. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que a gente faz uma leitura como essa, olhe quantas coisas desatam na nossa mente.
E eu vi pessoas dizendo assim, pastora, hoje eu tenho uma outra visão do Apocalipse. Hoje eu consigo ler de uma forma mais porque detalhes foram revelados. Então, por que demorou? Por que demora às vezes para sair de um conteúdo? Porque eu falei versículo por versículo. O capítulo 6 foi falado, destrinchado versículo por versículo. O versículo 7 eu fiz um resumo, porque ainda não estava falando do sétimo selo. E o capítulo 8 começa a falar do sétimo selo. Então, será que Deus ele quer preparar a sua igreja para o grande dia? Será realmente que Deus ele quer que a gente fique leigo, sem entender das suas revelações? Será que Deus nos deu acesso à sua palavra de forma aleatória, à toa? Eu acredito que não. E quanto mais se aproxima o tempo do fim, é aí que temos que mergulhar na sua palavra. É aí que temos que entender. É aí que temos que pedir a Deus sabedoria. Feche seus olhos. É aí que temos que pedir esse discernimento, esse entendimento. Porque a palavra de Deus não é limitada. A palavra do Senhor, ela é liberada para todos aqueles que querem. Assim como João, ele teve esse acesso. Ele teve essa visão do céu. Ele teve a visão da sala do trono. Ele teve a visão de um livro lacrado. Totalmente lacrado, fechado. Mas ele também viu o Cordeiro. Ele viu aquele, o único, digno de ser achado para abrir o livro. E esse Jesus Cristo, ele é que vai nos preparar a cada dia para a gente seguir firme a caminhada do Evangelho. E eu vejo muita gente nesse tempo querendo desistir, desanimando, querendo entregar tudo. Eu vou entregar tudo. Eu não aguento mais, eu estou cansado. Eu estou cansada. Cadê seu sacrifício? Deus, ele quer você como holocausto. Deus, ele quer a sua vida como um incenso, como cinzas. O Senhor quer que todos os dias você prevaleça. O Senhor quer todos os dias que você diz assim, eu quero caminhar. Eu quero prosseguir. Já chega de fracasso. Já chega de desistência. Eu caminho para o alvo. Eu caminho para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E Ele disse que eu irei ser selado. Para eu ser selado, eu vou ter que vencer. E se há batalhas nessa terra, se há batalhas nesse mundo, eu vou prevalecer. Eu vou levantar os meus olhos para Deus. Eu quero ver nesse dia eu ser marcado. Vocês distraídos aí, fechem os seus olhos. Não é tempo, não é momento agora de conversar. Feche os seus olhos. Foram abertos um livro aqui. O livro do Apocalipse. É o livro que está aberto. Ele não está selado. Ele está aberto. O Senhor, Ele não limitou a sua revelação para a igreja. Ele entregou essas revelações para todos aqueles que se encontram hoje aqui e diz, Senhor, eu quero vencer. Senhor, custe o que custar. Ah, queridas, esse realmente é um tempo que são para os fortes. Você não tem visto pessoas desistindo, não? Você não tem visto pessoas parando de congregar, não? Você não tem visto nesse tempo pessoas abatidas, fracas, que não querem orar, que querem desistir? Esse é o caminho que você quer seguir? É esse o caminho que você quer seguir? Se você viu
a palavra do Senhor ser revelada para a igreja. É esse tempo que o Senhor quer descortinar a sua visão. É nesse tempo que o Senhor quer tirar você da zona de conforto. É esse tempo que o Senhor, Ele quer ter um particular ainda mais profundo com você. Ei, você que toca no arado e olha para trás e desiste, olhe, Deus, Ele quer ter um particular com você. Mas esse particular, Ele não quer te acolher. Ele não quer somente bater no seu ombro e dizer, filho, venha. Não. Ele quer dizer, assim como ele disse Josué, desperta, levanta, seja forte, seja corajoso. Será que você vai ficar nessa mesma palavrinha todo dia? Senhor, me ajuda. Senhor, me desperta. Senhor, me levanta. Senhor, tira o meu coração abatido. Deus, nesse tempo, Ele quer uma oração diferente. Ele quer uma oração intercessória. Ele quer que você ore por todos os irmãos. Ele quer que você tenha a visão não limitada, mas uma visão ampla daquilo que já vai acontecer, daquilo que está prestes a acontecer. E você vai ficar parado? E você vai ficar parada? E você vai entregar os pontos? Você vai deixar o inferno te dominar, te paralisar? Você realmente vai deixar o inferno vencer? Vocês que já tem tanto tempo que conhecem o Evangelho, você vai ficar parado aí no seu lugar mesmo? Você vai dizer, Senhor, não é para mim, Senhor, eu não consigo. É assim mesmo que você vai se comportar nesse tempo? Queridos, nós vamos passar da era da graça para a era do reino. E Deus quer somente os guerreiros, somente aqueles que vão vencer. Não é tempo de baixar a guarda, não é tempo de parar. Aleluia. Oh Deus. Deus, coloca fogo, Senhor. Coloca fogo, Senhor, sobre os lábios dos teus filhos, Senhor. Coloca um fogo aí, Senhor, para consumir os teus filhos, para tirar eles da zona de conforto, para tirar eles, Senhor, do marasmo. Senhor, não é tempo, Senhor, de estar melindroso. É tempo de guerra, é tempo de vencer, é tempo de despertar, é tempo de abrir a sua visão, de ampliar a sua visão. Esse é o tempo que o Senhor está despertando mais uma vez a tua igreja. Esse é o tempo que o Senhor está despertando mais uma vez os seus servos. Oh Deus, nesse momento, Senhor, eu coloco a tua igreja diante do Senhor, pedindo assim, o Senhor, Deus, que o Senhor venha manifestar o teu poder nesse lugar, Senhor. Que o Senhor venha olhar para cada coração daqueles que desejam sair, Senhor, da zona de somente salvos para reinar com o Senhor. Deus, se aqui nesse lugar se encontra aqueles que irão reinar contigo, Senhor, que o Senhor dê um chacoalhar neles, Senhor. Que o Senhor mova eles do lugar, Senhor. Tira eles da zona de conforto, do marasmo, Senhor. Desperta, Senhor. Desperta eles nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio, Deus, que o Senhor vai fazer grandes coisas. Que o Senhor vai ter aqueles que vão ser selados. Aqueles que vão se encontrar, Senhor, no livro dos vencedores. Oh Deus, em nome de Jesus. A cada dia, a cada tempo, a cada momento que se aproxima, Senhor, a tua volta. Oh Deus, muitas pessoas têm realmente se esfriado. Muitas pessoas não suportaram, Senhor, esse tempo. Muitas pessoas estão, Senhor, como aquela igreja de Laodiceia. Não estão nem frio, nem quente, mas se encontram mornos.
se encontram, Senhor, desanimados. Oh Deus, eles precisam, Senhor, te ver. Eles precisam ter uma experiência sobrenatural. Mas o Senhor não faz isso para qualquer pessoa. O Senhor ouve as orações dos santos. O Senhor ouve as orações daqueles que não se conformam com esse mundo, mas aqueles que querem viver um tempo diferente, que querem se comportar de uma forma diferente, Senhor. Oh Deus, eis aqui, Senhor, os teus servos, Senhor. Que esse tempo, Senhor, que é chegado, que o Senhor venha preparar ainda mais a tua noiva. Vem preparar ainda mais a tua igreja, Senhor. Aleluia. Oh Deus. Nessa noite, tem alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com o Senhor? Tem alguém que se encontra aqui nesse lugar, que deseja fazer uma aliança com o Senhor, que deseja se reconciliar com o Senhor, que já conhece a palavra, que já teve momentos de conhecer a palavra, de estar fazendo a vontade do Senhor, mas se esfriou, se afastou. Tem alguém aqui que deseja, nem que seja pela primeira vez, fazer uma aliança com o Senhor? Se tiver alguém aqui nessa noite, que você venha aqui na frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos apresentar a sua vida ao Senhor. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui que deseja fazer uma aliança com o Senhor? Deseja se reconciliar com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados. O Senhor se encontra aqui neste lugar. O Senhor é o Deus desse lugar. O Senhor, Ele sempre tem o controle nas mãos. E nesse momento que eu vou estar orando, eu queria te pedir, queridos, se fosse o seu último dia nessa noite, qual tipo de oração que você iria fazer para o Senhor? Será mesmo que você ia ficar com os seus lábios fechados? Deus está preparando os anjos para recolher as orações dos santos. Será mesmo que você não vai orar para a sua vida? Será mesmo que você quer se conformar sendo esse crente normal? Será mesmo que você não vai mudar de nível? Ou você acha que ainda temos tempo? Ou vocês acham que ainda temos muito tempo para nos preparar? O Senhor nessa noite, Ele vai preparar os seus escolhidos. O Senhor, Ele vai preparar todos aqueles que vão ser selados. Será que nessa noite você tem oração a fazer para o Senhor? Será que nessa noite você vai realmente ficar com seus olhos abertos? Será que nessa noite você vai ficar frio? Assim como os irmãos da igreja de Laodiceia? Assim como os irmãos que têm esfriado na fé nesse tempo? Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje? Você olha para o lado, cadê aquele irmão? Cadê aquele irmão que estava aqui e não está mais? Cadê ele? Cadê ele? Você vai para suas redes sociais e você vê outra conduta, outro comportamento. O que é isso? É um povo frio, um povo que não tem entendido o que é realmente o Evangelho. Pessoas que não querem deixar suas marcas de Cristo. Pessoas que querem viver um evangelho raso. Esses não serão reconhecidos como vencedores. E será que você quer mesmo passar para a lista daqueles que vão ser salvos normalzinhos? É tempo de guerra. É tempo de você levantar a sua voz nesse tempo. E você não se permitir ser esse crente normal. Senhor, eu quero mudar de nível, Senhor.
Senhor, nem que eu mude toda a minha visão. Senhor, nem que o mundo não me enxergue mais. Senhor, nem que pessoas venham esquecer de mim. Senhor, nem que meus amigos me abandonem. Mas eu quero ser reconhecido pelo Senhor. Eu quero nesse tempo, Senhor, ser achado no livro da vida, no livro dos vencedores. Senhor, eu quero depositar as minhas orações no teu altar. Senhor, eu quero gemer, Senhor, pelas almas daqueles que ainda não se renderam a Ti. Senhor, eu quero chorar pela minha vida, que não tem prestado um culto de adoração a Ti, Senhor. Senhor, eu quero chorar, Senhor, pela minha vida, que eu não tenho deixado marcas nesse tempo. Eu não tenho pregado para uma só pessoa, Senhor. Oh Deus, eu me envergonho de mim mesmo, Senhor. Que nesse tempo, Senhor, eu estou me considerando como crente normal. E para o Senhor, para o teu reino, não é crente normal, Senhor. Deus, eu quero nesse tempo, Senhor, entregar a minha vida, Senhor, em oferta, em holocausto, no teu altar. Eu quero nessa noite fazer algo para você, fazer uma pergunta. Preste atenção naquilo que eu irei falar, porque não pense que Jesus vai tirar você dessa zona. Não pense que Jesus vai pegar no seu braço e vai dizer assim: filho, é por aqui, porque Ele já estabeleceu o reino dele de justiça sobre nós. E a gente precisa reconhecer isso. Nós que temos que ter a maturidade de abandonar as nossas práticas, de negligenciar aquilo que não favorece o reino, de tirar os desanimados do nosso lado, de tirar aquelas pessoas que estão frias e querem te esfriar também. Que nesse tempo um monte de crente medíocre tem se espelhado em pessoas rasas, pessoas que se dizem: eu não quero mais ir para a igreja não. E a pessoa vai atrás dessas pessoas. Quando você vai ver, está todo mundo desviado. O Senhor, Ele quer nessa noite falar para todos aqueles que são maduros na fé, ou aqueles que estão querendo ser maduros na fé. É um alerta para vocês nessa noite. Deus, Ele está falando mais uma vez. Mais uma vez. Por que mais uma vez? Porque desde de Gênesis e Apocalipse, o Senhor tem falado com o ser humano. O Senhor tem falado. Mas Deus não fala comigo. Abra sua Bíblia que você vai ver Deus falando com você. Não culpe aquelas pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus, que não estão cumprindo o propósito. Não culpe essas pessoas e dizer: foi fulano que me tirou do evangelho, foi fulano que me fez sair do propósito. Porque Deus não vai culpar fulano, Deus vai culpar você. Deus quer tirar você da zona de conforto. Deus quer que você dê chutes na cabeça do diabo. E eu quero dizer para vocês nessa noite: o propósito de Deus tem que ser cumprido na sua vida. Senão você não vai conhecer o reino. Você não vai conhecer o reino. Nessa noite eu queria somente, olhe, para vocês que dizem assim: pastora, eu ainda estou frio. Mas se você tem um desejo de ser aquecido pelo altar de Deus, você pode vir aqui na frente. Mas ainda, se você está pensando ainda, se você quer realmente viver uma vida, porque não é uma vida fácil, é uma vida que vai tirar você das suas zonas de conforto, do seu conforto. Ou você acha que jejuar 40 dias é uma tarefa fácil? Ou você acha que abandonar as amizades, abandonar certas coisas que você acha, poxa, que é legalzinho, mas não tem nada a ver. Só porque eu sou crente eu não posso fazer isso? Se a palavra de Deus reprova, você não vai fazer.
Se a palavra de Deus diz que você não vai fazer, você não vai fazer. Não vá na onda do mundo. Não vá no modismo desse mundo. Deus, Ele está querendo uma igreja madura. Deus, Ele quer despertar aqueles amolecidos. Porque o tempo todo Deus tem falado com a sua igreja. Oh Deus. O Senhor nessa madrugada me fez chorar, Senhor. Porque todos aqueles irmãos que foram mortos estão clamando por justiça, Senhor. E ainda nesse tempo, os nossos irmãos ainda estão tão fracos. Estão dormindo ainda, Senhor. Porque se a igreja toda fosse uma igreja posicionada, o Senhor já teria voltado, Senhor. Se toda a igreja fosse uma igreja quente, uma igreja que fosse fogo, o Senhor já tinha estabelecido, Senhor, a tua vontade nessa terra. Mas ainda tem muitos que estão dormindo. Ainda tem muitos crentes fracos ainda. A gente não sabe se prega para alguém que não se converteu ou se prega para aqueles que já conhecem a tua palavra, mas ainda não se posicionaram. E o Senhor quer um tempo novo. A era está mudando. A era vai se mudar. Vem a era do reino. E somente, Senhor, muitos não vão suportar, Senhor. Porque muitos vão ter que perder sua própria vida para não negar o teu nome. Nesse tempo, Senhor, que nós já conhecemos o Senhor, já conhecemos, Senhor, aquilo que o Senhor já mostrou como reino e como justiça, Senhor. Não nos deixe falhar diante do Senhor. Não nos deixe abandonar a nossa fé, Senhor. Mesmo que nós sabemos que isso é a nossa responsabilidade. Não é responsabilidade de Deus. Por isso que tem muitos que estão distanciando. Porque Deus não está falando mais comigo. Deus não está. Desde quando Deus não fala com você? Será realmente que você tem aberto a sua palavra? A palavra do Senhor? Será que nas suas orações você tem demorado um certo tempo para ouvir Deus responder? Porque a oração é uma comunicação. Você não só fala, Deus ele vai responder. E é hora